A live de hoje a gente vai falar de como você pode alcançar o objetivo de um ano de resultado, ter um ano de resultado em apenas 90 dias, né? Que é a dúvida aí de muita gente, será que é possível? Eu consigo? Será que serve? Será que eu consigo fazer isso? Já treino há tanto tempo e não vejo resultado? Será que é verdade mesmo? E eu vou mostrar aqui como você pode conseguir esse objetivo. Na verdade, eu vou mostrar pessoas que conseguiram também esse objetivo e você também pode, tá? Então, vou passar aqui algumas pessoas que já obtiveram esse resultado. Algumas em 90 dias, algumas em 30 dias, algumas em 60, algumas em 120 dias. Aqui, essa aluna, ela teve o resultado em 60 dias, 60 não, 40 dias, e foi em casa. Então, hoje eu recebi perguntas de pessoas, né, perguntando se poderia treinar em casa, se o evento era para quem treina em casa. E aqui eu já começo mostrando a aluna que teve o resultado em 40 dias aproximadamente, treinando em casa, certo? Então, ela teve aí, visualmente, você consegue perceber a diminuição da circunferência abdominal, certo? Ela também teve uma diminuição de peso, ela teve também aí a melhora da rigidez muscular, certo? Tônus musculares. Ela também tinha a dúvida de se ela podia ter o resultado em casa. E eu expliquei a ela como ela poderia ter o resultado em casa, certo? Então, já começo aí mostrando, caso, se você treina em casa ou pensa em treinar em casa, tá? Ou não pode ir para academia, não consegue ir para academia por algum motivo, já tem aí, tá? Uma prova para você conseguir entender que é possível, mesmo treinando em casa. Aí de lateral, consegue visualizar aí direitinho? Pronto. Outra pessoa, aí é um homem já, melhorou a circunferência abdominal visualmente. Deixa eu passar. Aí uma outra aluna também, teve uma melhora aí em 120 dias, aí já foi um tempo maior. Lembrando que cada pessoa vai depender da determinação e do tempo, né, que ela disponibiliza para alcançar aquele objetivo. Ó, visualmente, lateral. Ela alcançou esse objetivo aí, diminuição, percentual de gordura, diminuição de peso, circunferência abdominal. Vou passar. Foto de costas dela também aí, tá? Você já consegue ver. Pode passar? Aqui a parte de cima, ela foi o resultado já, mas sobe um pouquinho, por favor. Aqui foi quando ela começou. Tá vendo? Você consegue visualizar aí a circunferência abdominal, as dobras, né? Bem saliente aí. O resultado dela já foi em aproximadamente 100 dias. Mostra a foto dela. Aí já ela com a cintura bem mais fininha. Tá vendo? Boa noite, Charles. Boa noite, Rebeca. Sérgio Martins. Ótimo, beleza, que bom. Então aqui ela já teve uma redução também da circunferência abdominal bem aparente. Você consegue perceber aí. Tudo isso treinando, né, no processo de... Pode passar. Aqui já uma outra aluna também. Um excelente resultado. Circunferência abdominal é visível, vocês verem aí. Essa aluna já foi em aproximadamente 80 dias, ela já teve uma melhora. De uma foto para outra tem 140 dias mais ou menos, porém, ela já teve uma melhora em 80 dias. E aí foi melhorando com o decorrer do tempo. Esse aluno, surpreendentemente, só para você ter ideia, foi menos de 30 dias. Você vê a foto aqui, essa foto, ele começou, né? Você vê aqui a circunferência abdominal dele bem saliente, e aqui ele já diminuiu, né? A circunferência. Você já vê a marca aqui do abdominal já. Menos de 30 dias, 20 dias. Consegue visualizar aqui? Olha como já está, né, diminuído. Mostra outra foto. Ó, como está o volume.
Então, em menos de 30 dias, já conseguiu diminuir aí um pouco a circunferência abdominal, diminuiu um pouco de peso também, tá? Pode passar. E aqui, eu tinha que dar exemplo, né? Sou eu, né? Aproximadamente aí 50 dias de uma foto para outra, 60 dias, na verdade, perdão, 60 dias de uma foto para outra, tinha que dar exemplo, né? Então, você vê aqui que eu estou bem, né, com a circunferência maior, um pouco retido, o percentual de gordura aqui está um pouco alto, né? Você vê aqui minha cintura bem, né, larga. Pode passar outra. E aqui eu já estou, né, com o corpo já preparado para competir. Tem que dar exemplo, né? Então, galera, vocês que estão aí, já aperta o like para essa live ela ser entregue para mais pessoas, o YouTube entender que essa live ela tem uma relevância e ela conseguir entregar para mais pessoas, tá? Deixa o seu like e pode compartilhar com mais pessoas. E vamos começar. Então, o meu objetivo hoje é mostrar a cada um de vocês, o caminho que você precisa seguir para alcançar esses resultados, né, que essas pessoas normais, como você, conseguiram obter. Tá? Então, são pessoas que da sexta se alimentam normal também, tá? Não faz nada mirabolante, não faz nenhum treino, né, especial, não faz nenhuma dieta milagrosa. São pessoas que treinam e seguem uma orientação, né, recomendada por mim, claro, com outro acompanhamento de outros profissionais também. E são pessoas que obtiveram resultado através de esforço e treinamento. E é o que você também pode conseguir, né, alcançar, sem dúvidas, certo? Então, você deve estar se perguntando: será que eu consigo? É possível? Ah, mas eu não tenho tempo para colocar em prática o que você vai me passar. Ah, eu não consigo ter uma rotina de alimentação. Eu não consigo ter uma rotina de treino consequencial. Eu não consigo ir 4, 5 vezes na semana. Eu só consigo ir 2 vezes, tá? Então, assim, isso são coisas que você pode estar pensando que vai atrapalhar o seu resultado. Mas o que você não sabe é, quando você tem um planejamento, quando você tem uma sequência para o seu dia, para o seu biotipo, para a sua estrutura, individualidade, tudo muda, certo? Quando realmente você tem um treino aleatório, quando você não tem um padrão, quando você não tem um treinamento específico para você, você vai demorar um bom tempo aí para ter resultado. Isso é fato, tá? Eu acompanho pessoas há mais de 10 anos e eu vejo realmente pessoas patinando na hora de alcançar o objetivo, tá? Então, é possível sim você conseguir alcançar esse objetivo, eu não tenho dúvidas disso. E eu vou contar a minha história, como eu comecei na área, o que me desenvolveu, o que me fez querer trabalhar com isso, certo? Eu era um pouco como alguns de vocês aqui, eu tinha dificuldade de ganhar massa muscular, eu era magro, né? Meu biotipo, né, ectomorfo, alguns de vocês podem se identificar, tem dificuldade de ganhar massa muscular, e mesmo assim eu treinava e não me alimentava bem. Eu não tinha uma rotina de treinamento, eu não conseguia alimentar bem, na verdade eu era leigo, então o meu pré-treino era pão com manteiga, certo? Só para você ter ideia, e quando eu voltava do treino, eu comia o que tinha, e treinava de forma aleatória. Então eu não via meu corpo desenvolver de jeito nenhum. Não desenvolvia. Eu falava, puxa, eu treino todo dia e não tenho resultado, meu corpo não sai do lugar, faço tudo certinho e mesmo assim eu não estou conseguindo ter evolução. Foi aí que eu, em um dado momento, entendi que eu deveria e teria que mudar alguma coisa na minha rotina. Foi quando eu entrei no esporte. Como muitos não sabem aqui, eu sou atleta de fisiculturismo e isso me fez, durante esse tempo, ter um conhecimento, um embasamento prático e teórico para poder não só ter resultado comigo, mas com outras pessoas também. Então, a maioria das pessoas que eu acompanho hoje, eu utilizo algumas estratégias de treinamento, rotina alimentar também, que eu utilizo na minha prática de esportista, e essas pessoas têm um resultado muito satisfatório, certo? Então, eu patinei até quando eu comecei, né, no processo de competição. E isso me fez ter um resultado bem interessante. Então, como eu mostrei aí, eu consigo, né, desenvolver um processo de ganho de massa muscular e definição em um período curto de tempo, certo? O problema de muita gente é a dieta. Rogério, a dieta é mais difícil para mim. De fato, eu costumo brincar que o mais simples é ir para academia. Ir para academia é de fato simples, né? É uma tarefa simples relativamente. Você vai lá, puxa peso, faz os aparelhos, só que o problema está quando chega em casa, né? Quando tem a rotina do trabalho. É aí que está o problema.
quando você não tem uma rotina, né, de organização. E eu vou falar um pouco sobre isso também. Dieta e manter a rotina de treinamento, Rebeca. Isso. Então, isso termina que realmente vai atrapalhar todo o seu processo. Você não vai conseguir, né, ganhar massa muscular, você não vai conseguir definir o corpo. Então, são processos que é o pilar do processo de evolução, que é a alimentação, o treinamento, junto com o descanso. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Então, fica ligado aí até o final da live, que eu vou colocar aqui pontos importantes que você pode estar fazendo errado e está interferindo no seu resultado, certo? Então, eu tenho também alunos, né, como algum de vocês, que treinava, não via resultado, né, não conseguia ver o peso descer na balança, não conseguia ver o corpo mudar, não conseguia ver aquele músculo, né, ter uma aparência muscular melhor, uma definição muscular, né? Então, muitas pessoas, elas treinavam de segunda a sexta certinho, fazia dieta certinho de segunda a sexta, e porque o corpo não mudava, faltava alguma coisa. Foi aí que eu comecei a acompanhar, né, desde da minha caminhada como personal trainer, algumas pessoas, e eu comecei a identificar algo comum, que era justamente a falta de um excelente treinamento. Então, hoje se fala por aí que a dieta é 70%, 80% do processo, e está errado, não existe isso. Aí a pessoa, ela se apoia na dieta, só que chega na academia, ela faz um treino que não está, né, diretamente ligado com aquele objetivo que ela está buscando. Então a pessoa, ela vai achando, por ela estar fazendo uma dieta, ela pode negligenciar a intensidade do treino. E ela vai na academia, treina de qualquer jeito e vai embora. E aí termina que ela dá 70% dela na dieta, só que dá 10% no treino. E aí o corpo, ele não vai mudar também. Aí eu comecei a identificar que as pessoas estavam falhando no processo de treinamento, né? Porque se julgava que a dieta era mais importante. Já que a dieta é mais importante, então eu vou comer bem e vou para a academia fazer um aparelho, dois e vou para casa. Então, eu fui identificando esse padrão e falei e identifiquei. Foi aí que eu comecei a modelar um modelo de treinamento, a estipular um modelo de treinamento onde eu pudesse, né, fazer com que essas pessoas, elas ganhassem massa muscular. E o mais interessante, eu vou mostrar os dados aqui. O interessante não é você ganhar massa muscular. O interessante é você manter essa massa muscular durante todo o processo, enquanto você perde gordura, tá? E você mantém a sua massa muscular. Esse é o segredo. Porque perder peso todo mundo perde, mas definir o corpo não é tão simples quanto parece. Perder peso, você perde massa muscular, você perde gordura, você perde água, mas não necessariamente você está emagrecendo. Existe uma diferença entre perder peso e emagrecer. Então há uma confusão aí também quando se fala nesses dois fatores, tá? E é aí que a pessoa, ela começa também a ter um resultado não tão interessante, certo? E aí chegou um dado momento, né, nesse período, que eu resolvi compartilhar com mais pessoas, vendo durante esse tempo, né, com os meus alunos presenciais, né, com algumas pessoas que eu acompanho, eu resolvi compartilhar esse conhecimento, essa estratégia, esse método que eu estou vendo e fazendo essas pessoas terem esses resultados interessantes, treinando em casa, treinando em academia, treinando ao ar livre, certo? Guto Queiroz colocou dieta e perder circunferência abdominal. Show de bola, Guto. Você já viu aqui que a maioria das pessoas, elas diminuíram a circunferência abdominal, né? Então, você está no lugar certo, beleza? Então, assim, eu resolvi compartilhar todo esse conhecimento, toda essa estratégia que eu aprendi durante esse tempo no esporte, com estudos teóricos e prática, o mais importante é a prática, e colocar em prática tudo aquilo que eu absorvo e ver o resultado. Então, tem coisas de estudos que coloco em prática e não funciona, talvez vai funcionar comigo, vai funcionar com você, vai funcionar com alguma dessas pessoas, tá? E não vai funcionar com outra. Então, o feeling de entender cada pessoa individualmente é importante. Então, a pessoa, ela precisa de um profissional que entenda a capacidade de cada pessoa desenvolver certo tipo de treinamento, se adaptar a cada tipo de dieta, entendeu? Então, existem estratégias importantes que vai fazer o seu resultado acelerar de forma muito rápida. Então, talvez, por você não ter esse programa, né, adequado, a pessoa, ela acha que não consegue ter o resultado de forma rápida. E aí ela acha que ela precisa de um bom tempo, né, para ela ter esse resultado. E aí ela acha que vai ficar ali, né, uns 3, 4, 5, 6 meses, um ano talvez, e não necessariamente ela precisa desse tempo todo.
quando ela faz todo o percurso de forma eficiente, com a orientação correta e a estratégia correta, certo? Então, vamos lá. Vou falar aqui um erro que as pessoas cometem quando ela está buscando emagrecer e perder peso, tá? E definir o corpo. Ela está fazendo aeróbico constantemente. Então, se eu for perguntar aqui, alguns de vocês aqui, você vai me falar aqui, pode falar aqui tranquilamente, o que é que você pensa na cabeça em fazer na academia quando o objetivo é emagrecimento ou perda de peso, quando você quer entrar no processo, né, de fim de ano ali, vestir a roupa, né, para o casamento, para o noivado. Coloca aqui no chat. O que é que vem logo na cabeça? Fazer um treino intenso ou fazer aeróbico? Coloca aqui para eu saber como é que está a visão e o entendimento e o modelo de pensamento de cada um de vocês. Então, muitas pessoas elas focam somente no aeróbico, né? E já tem estudos comprovando que só o treinamento aeróbico ele não tem uma eficiência tão potente para te ajudar no processo de definição muscular, de diminuição do percentual de gordura, de emagrecimento, certo? Já tem estudos comprovando que é muito mais, né, eficiente você utilizar outras estratégias de forma intensa, que muitas pessoas julgam não servir, mas melhor do que somente o aeróbico, tá? O aeróbico ele vai ser muito bom aí para o seu coração, para trabalhar o seu cardiovascular, para melhorar, inclusive, é interessante o aeróbico você fazer para melhorar todo o seu rendimento durante o treinamento intenso. Então, você precisa do aeróbico, você precisa do cardiovascular para justamente aumentar a intensidade do seu treino. Mas não somente o aeróbico para emagrecer e perder peso ou definir o corpo. Então, esse é um erro. É um erro que as pessoas cometem, certo? Então, já falei o erro que as pessoas cometem e por que isso não funciona. Porque você está ali simplesmente com uma baixa intensidade, você não está elevando a sua frequência cardíaca, tá? Você está suando, certo? Muitas pessoas têm a falsa ideia de que suar ela está emagrecendo, mas não, você simplesmente está expelindo o calor, né, do seu corpo através do suor. Simples. Então, muita gente tem essa falsa ideia também de que está suando, está emagrecendo. Talvez por isso ela goste de fazer aeróbico para emagrecer, tá? Então, essa forma ela também não é tão eficiente para você que está buscando a definição muscular. E qual a melhor estratégia para você que está buscando definir a musculatura, que você que está querendo perder a barriga, para você que já está na esteira aí há muito tempo, treina, sai da academia, volta, vai e volta, e o seu corpo não muda, você já tentou de tudo, já cortou carboidrato, já cortou gordura, já diminuiu, já aumentou o consumo de proteína, né, que todo mundo manda fazer, né? Treinou o aeróbico, fez na orla, fez na esteira, fez bicicleta, fez aula, e mesmo assim o seu corpo não muda. Você olha no espelho e não vê o resultado do esforço que você está fazendo, certo? Então, eu vou te falar aqui agora o que é interessante você fazer para que esse objetivo comece a florescer na sua vida. Certo? Vou falar agora. O mais interessante quando você está buscando o treinamento para emagrecer e definir a musculatura, é interessante que você associe um treinamento intenso, tá? A musculação, para você ganhar musculatura, você desenvolver a musculatura, você precisa disso, certo? E o treinamento intervalado de alta intensidade. Não sei se muitos conhecem aqui, mas existe um exemplo, vou dar um exemplo de HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Então, você mesclar o treinamento de musculação com o treinamento intervalado de alta intensidade vai fazer que o seu corpo ele vire uma máquina de queimar gordura. E aí você vai potencializar o seu resultado. Então termina que ao invés de você estar ali perdendo tempo na esteira, você faz um treino de 4 minutos, 10 minutos, 8 minutos, tá? E aí você começa a potencializar o seu gasto calórico. Então o seu corpo ele vai transformar em uma máquina literalmente de queimar gordura. Então, o interessante do emagrecimento, da definição muscular, é você alterar o seu metabolismo. E muita gente cai no erro de mexer na caloria. E aí você diminui a caloria, você diminui a caloria, você vai diminuir a eficiência do seu treino, você vai diminuir a sua energia e isso vai gerar, né, uma bola de neve e o seu resultado não vai aparecer. Entendeu por que você está aí na esteira, caminhando, pedalando, faz elíptico, faz escada e o seu corpo não muda? Você sua, desce, faz seu treino, faz seu exercício, o seu corpo não sai do lugar. Então, existem alguns parâmetros fisiológicos que você tem que se enquadrar para que o seu corpo mude. Então, não é mexendo na caloria, não é você já zerando o carboidrato, não é você tirando a gordura da sua alimentação, é você alterando o seu metabolismo. E como é que você altera o seu metabolismo? Um treino estratégico, um treino intenso, de acordo com a sua individualidade específico para você, certo? Então, você termina aqui, começa a melhorar todo esse processo.
E eu vou falar aqui agora de 3 pilares importantes que você precisa entender, né, como funciona quando você está buscando esse objetivo. Então, vamos lá. Se você está... O que você precisa entender também, beleza? Vamos lá. O que você precisa entender? Para você definir o corpo, você precisa entender primeiro como é que está o seu percentual de gordura. Se está alto, se está baixo. Se está baixo, beleza. Se está normal, ótimo. Mas se está alto, você vai ter que diminuir esse percentual de gordura. Não tem como você definir o corpo se seu percentual de gordura está alto. Se já está baixo, ótimo. Deixa ele ali e o foco vai ser ganhar massa muscular. Mas qual é o erro que muitas pessoas cometem? Muitas pessoas, às vezes, para definir o corpo, ela precisa ganhar músculo. E ela está focando no processo de diminuir o percentual de gordura. E muitas pessoas, elas precisam diminuir o percentual de gordura para definir o corpo e ela também está fazendo o processo totalmente inverso. Então, isso vai atrapalhar todo o seu mecanismo de resultado. Então, você precisa entender imediatamente o que é e que ponto você está. Então, através de uma avaliação com um nutricionista, você vai identificar qual o seu percentual de massa muscular, qual o seu percentual de gordura, para daí você dar o pontapé no treinamento. Então, se você tem um percentual de gordura alto, você vai fazer uma alimentação que corrija e proporcione a diminuição desse percentual de gordura. Se você tem uma massa muscular baixa, você vai fazer uma alimentação que proporcione um aumento desse percentual de massa magra. Então, muita gente erra também quando ela vai se alimentar e ela termina cortando carboidrato, ela termina diminuindo a quantidade ingerida de proteína. Se você não sabe, você tem um peso. O seu peso, ele é calculado a quantidade de proteína ideal que você precisa ingerir. Se você ingere essa quantidade abaixo do normal, você também vai dificultar o seu processo de ganho de massa muscular. Aí você fala, mas eu quero definir o corpo. Pois é, o processo de definição muscular, ele é basicamente o ganho de massa muscular ou a manutenção e diminuição do percentual de gordura. Ou seja, se você não ganha massa muscular, você provavelmente não vai definir o corpo, porque você vai estar atrofiando a musculatura, você vai estar mantendo o seu percentual de gordura, que você não vai diminuir, e você não vai definir o corpo. Você percebeu aí agora, conseguiu entender por que você fala, agora eu entendi por que o meu corpo não muda, estou fazendo tudo errado. Coloca aqui no chat quem está fazendo alguma dessas coisas, quem entendeu alguma dessas coisas que eu falei aqui, e já fez ou está fazendo, e isso está atrapalhando o seu corpo de mudar. Estou consumindo baixa quantidade de proteína, ó. Então, você já consegue perceber aí que esses pontos atrapalham o seu resultado. Pouca proteína. Ó, pouca proteína. Então, só para você entender, essa pouca proteína ela vai interferir no alimento. O principal alimento do músculo é a proteína. Sérgio, eu cortei carboidrato. Ó. Então, vou lhe falar aqui agora o que acontece quando você corta a proteína. A proteína, quando ela tem ela diminuída, você não consegue dar o substrato que o músculo precisa, que é a proteína. Toda a proteína que você come, ela é transformada em aminoácidos. E esses aminoácidos vão ser o alimento do seu músculo. Então, se ele não tem esse músculo, como é que ele vai desenvolver? Então, o pior não é que ele não vai desenvolver. O pior é que ele, além de não desenvolver, ele vai atrofiar. Ele não vai crescer e ainda vai diminuir. Porque você está, né, demasiadamente treinando ele e ele não tem uma recuperação. Porque quando você machuca o músculo, ele precisa se recuperar. E para ele se recuperar, ele precisa do substrato correto, que é a proteína, energia também, carboidrato. Imagine assim, eu vou construir uma casa hoje. Eu vou comprar todos os materiais. Botei todos os materiais, comprei bloco, comprei telhado, comprei tudo, só que não contratei o pedreiro. Ou seja, eu comi muita proteína, mas não dei substrato energético para aquela proteína fazer a função dela, para ela ir para o local certo. Então, o meu corpo ele não vai realizar os processos também importantes para que essa proteína ela seja alocada dentro da célula de forma, né, eficiente. Então, eu estou gastando tempo também, ofertando proteína, só que cadê a energia para fazer esse processo? Não tem, certo? Então, o seu corpo ele tem uma energia estocada chamada glicogênio. Ela se estoca no fígado e se estoca no músculo. Se você zera carboidrato, você diminui essa quantidade de energia e o seu corpo ele fica deficiente de algumas funções, principalmente o ganho de massa muscular, porque o seu corpo ele não está preocupado com o seu músculo, ele está preocupado com a sua sobrevivência. E aí o que é que ele vai fazer quando você diminui o carboidrato? Não tem energia, ó, pega essa gordura aí que está entrando, guarda aí, porque se der merda, tem gordura guardada aqui, ó, tem energia aqui estocada na tecida de pouso dele. E aí você não entende por que aquela gordurinha está ali na sua cintura, está no seu flanco, está no pé da barriga,
Ali é você que está guardando, certo? Você está suprimindo o seu corpo inteligentemente vai te manter vivo, né? Ele não entende o emagrecimento como algo saudável, ele entende como uma ameaça. Então, ele inteligentemente vai pegar a gordura que tiver disponível e estoca tudo. Pronto. E aí é que acontece quando você zera o carboidrato, que aí você não vê o resultado florescer. E a proteína também, você começa a atrofiar, e isso vai fazer que o seu músculo fique, né, com menos tônus muscular, fraqueza muscular, e aí você pode ter, né, problemas advindo do treinamento por aquela musculatura não ter um processo de recuperação assertivo, você vai começar a se machucar. E aí você não sabe que você está tendo uma distensão muscular, que você está tendo, né, uma inflamação demasiada daquela musculatura, porque o seu corpo ele está entrando em estado catabólico, certo? Então o catabolismo ele vem através disso. Então eu já falei aqui do treino, que é interessante você fazer. Estou falando da alimentação, que você não pode, né, bagunçar a alimentação. Só que tem um fator ainda importante, que eu não posso esquecer de falar, o descanso. O descanso, ele é todos esses processos. Se você bate no seu corpo, bate fisicamente, faz tudo com o seu corpo, então você vai dormir para que o seu corpo seja reparado e você volte, né, para o outro dia recuperado. Então, o seu corpo ele precisa disso, tá? Então, se você dormir melhor, você vai ter uma liberação de hormônios importante para que todo o processo aconteça no seu corpo. Então, se você tem uma deficiência de sono, você diminui essa produção de GH, você diminui essa produção de testosterona, e isso também vai interferir negativamente no seu processo de ganho de massa muscular. Então, perceba que é todo um arcabouço que envolve o resultado. Então, se você vai para a academia, se você está fazendo dieta, você tem que colocar tudo isso nos parâmetros certinho. Dorme bem, ele vem capenga. Você vai passar 1 ano, 2, 3 anos aí capengando. Você já deve ter reparado que muitas pessoas vai para a academia e você já deve ter visto, poxa, essa pessoa treina um tempão e eu nunca vi essa pessoa mudar, o corpo não sai do lugar. Mas repare que muitas pessoas podem ter a mesma impressão de você, entendeu? Então tem aquela pessoa que você olha assim e fala, poxa, essa pessoa está treinando há 3 meses e eu não vejo o corpo dela mudar. As pessoas também podem ter essa mesma impressão de você, certo? Então, assim, essas práticas que eu falei aqui agora são importantíssimas. Se você tem tudo isso ajustado, o seu resultado ele decola. Então, muita gente, por errar esses fatores, alimentação, treino, descanso, ela entra no processo de catabolismo. E o catabolismo vai fazer o seu resultado ir por água abaixo, certo? Então, você pode ter um overtraining, você pode ter um excesso de treinamento, você pode ter aí um excesso né, de cansaço, você vai se sentir, né, cansado, estressado, vai brigar em casa, vai brigar no trânsito, certo? Porque você não está dando a recuperação necessária que o seu corpo precisa, certo? Sérgio, você entendeu aí, Sérgio, que o efeito do zero carboidrato pode gerar? Você entendeu aí, Edu, Rebeca, que pouca proteína pode atrapalhar o seu processo? Talvez seja só esse detalhezinho que está impedindo você de ter esse resultado. Então, mas assim, entendam, é normal vocês, né, praticar alguns erros desses, é normal, porque afinal a gente não sabe de tudo. Inclusive, justamente por isso que a gente precisa, né, de profissionais para nos acompanhar nos processos e a gente evoluir, né, em tudo na vida. Então, perceba que a importância desse arcabouço que você precisa manter alinhado para ter o resultado. Eu vou falar agora do último fator que é importantíssimo. Esse fator, de fato, se você não tiver ele ajustado, você não tem resultado. Eu aposto com você que você não vai ter resultado nunca. Esse você, de fato, tem que trabalhar muito. Esse é o mais difícil, inclusive, por várias questões. Por ambiente, né, por criação, por o modelo de crescimento que você teve, de educação que você teve. Então, se você não tiver uma mentalidade correta para você alcançar esse objetivo, você não conseguirá alcançar nenhum objetivo quando o objetivo for principalmente relacionado, certo? Fazer você ali explorar mesmo a sua dor, certo? Então a mentalidade ela é importante. Tá? E como é que você desenvolve essa mentalidade? Primeiramente, o que é que eu posso colocar aqui para você ter uma mentalidade muito forte para quando você tiver nos percalços ali do processo de treinamento, alimentação?
Primeira coisa, você tem que definir. É interessante que você defina o que você vai ter que deixar de fazer quando você começar a enfrentar o objetivo para ter o corpo que você quer, certo? O que você vai ter que deixar de fazer para você alcançar o corpo que você quer, aquele corpo que você tanto sonha, que você quer, né, alcançar. Então, primeiramente, você vai ter que detalhar isso. Coloca 5 coisas que você vai ter que deixar de fazer, isso é fato, e coisas que você terá que começar a fazer. Então, muitas das vezes você não delimita isso, e aí a primeira rebordosa que vem, você desiste do processo. Então, se você vai ter que treinar, acordar de manhã talvez para ir treinar, se você vai ter que fazer cortar aquele doce da alimentação, se você vai ter que parar de beber refrigerante, se você vai ter que dormir mais cedo para ter um sono reparador, segunda-feira talvez, depois de ano novo, enfim, começar 2022 com o pé direito. Então, você delimitou isso aí, combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Então, se você delimitar isso, você vai conseguir ter uma mentalidade correta para isso. Então, você já coloca o que você terá que fazer e o que não fazer. Isso vai ajudar perfeitamente. Para quando você estiver no caminho do seu objetivo, que você olhar para o lado e tiver ali um refrigerante, alguém te oferecer algo gostoso que você tem que comer, que vai atrapalhar o seu objetivo, que vai atrapalhar, você já sabe, não, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, e eu vou alcançar ela. Eu falei isso no começo, e não é agora que eu vou desistir. Eu não vou comer essa caloria inútil. Isso aí vai entrar no meu corpo, vai para onde? Vai para onde isso? Não vai me fazer bem, não vai me fazer nada, só vai passar um momento aqui meu que, tipo, não vai servir de nada. Então, às vezes, a gente, né, se pega ali comendo coisas que não tem necessidade de a gente fazer aquilo naquele momento. Não estou dizendo que você tem que se privar, mas se você está buscando objetivo, pelo menos alinha, né, esses pontos importantes e segue. Alcançou o objetivo, aí você já dá uma aliviada, já come ali, já relaxa um pouco, mas mantendo o foco, porque muita gente se atrapalha também no sentido de chegando ao objetivo, joga para cima. E aí é pior. Ela engorda mais do que ela estava antes do começo. Eu mesmo, na minha finalização agora, eu quero comer tudo. Eu entro no mercado, eu quero só passar pela ala dos biscoitos, porque eu estou com baixo carboidrato, estou com baixo, né, consumo de gordura, e o meu corpo manda logo a mensagem, ó, come só açúcar, açaí, hambúrguer, chocolate. Só que aí eu tenho uma mentalidade que eu vou competir. Não, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, então eu não posso comer. Passar o campeonato, eu dou uma folgazinha, tipo agora eu tô comendo, né, coisas gostosas que eu gosto. Porém, amanhã eu já volto para a dieta. Então o segredo é o equilíbrio. O segredo é você entender que você pode comer tudo, porém moderado. O que o álcool pode atrapalhar no desenvolvimento muscular. Então, eu esqueci o nome da substância que o álcool tem, que ela gera uma desorganização no processo de desidratação e hidratação. Por isso que as pessoas desidratam quando elas consomem álcool. E aí o que é que acontece? Essa substância, né, para sair do corpo, ela dura em torno de 4 dias a 5 dias para sair, certo? O álcool a gente já sabe que ela tem um efeito catabólico, tá? Ela tem um efeito aí de depressão mesmo do organismo, e aí isso faz com que você não tenha, né, um processo de evolução tão satisfatório quando você tem uma rotina de bebida alcoólica constante. Se você bebe uma vez ou outra, não tem problema. Mas quando você bebe constantemente, como essa substância ela precisa de 4 a 5 dias para ser eliminada do corpo, ela fica ali, né, rodando. Você tem, vamos supor que você bebe sexta-feira. Você bebeu na sexta, no sábado e no domingo. Aí vem segunda, terça, quarta, quinta. Quando a substância está saindo do corpo, você vem, sexta-feira, bebe de novo. Aí bebe sexta, sábado e domingo. Aí o seu corpo vai precisar eliminar essa toxina. Só que aí ela vem eliminando, eliminando. Quando ela está ali no quarto a quinto dia, você pau de novo, bebe. Então essa roda vai fazer você desidratar e, né, desregular o seu processo de hidratação. Então você vai ficar desidratando o seu corpo constantemente. Só que o músculo também ele tem água. Dentro do músculo, né, tem água também. E 70% do nosso corpo é de água. E a água ela está envolvida em todos os processos, né, em todas as reações metabólicas do seu corpo. Então, consequentemente, se você não tem uma boa hidratação, você vai estar deixando deficiente aí todo o processo, toda a reação, né, que o seu corpo realiza metabólica. E um dos processos importantes é o anabolismo.
Então, você vai comprometer o seu processo de anabolismo, que é o ganho de massa muscular. Então, se você não tem, né, o seu corpo ali, um aporte, né, hídrico interessante, o que é que vai acontecer? Vai gerar uma deficiência nesse processo de anabolismo. Então, você vai entrar no processo catabólico, que é o oposto de anabolismo, que é o oposto de ganho de massa muscular. Então, termina que você vai estar aí em uma roda, né, constante de bebida, desidratação, catabolismo. Bebe, desidrata, cataboliza. Então, por isso, Rogério, que a bebida ela tem um efeito quando você tem um consumo aí constante e rotineiro sobre o efeito do ganho de massa muscular. Você já reparou quando você bebe, no outro dia você acorda mais enxuto, né? Mais fino, você fala, porra, emagreci, bebi esse final de semana, você desidratou. A verdade foi essa, você perdeu água, líquido. E aí você mija, vai no banheiro toda hora, né? Faz xixi. E aí você termina expondo aí a sua massa muscular. Então a bebida ela faz esse processo ruim. Mas o problema é a sequência. Se você beber um final de semana e você, né, for beber daqui a 3 semanas, 4, um mês, esse efeito ele é diminuído, mas ainda tem esse efeito. O problema é quando você faz, né, esse uso constantemente de álcool todo final de semana. Ou seja, seu corpo ele não consegue eliminar nunca essa substância. Ele está sempre se retroalimentando. Quando você está tirando, né, que ela demora aí uns 4 a 5 dias, 3, ela volta de novo para o seu corpo. Então, você percebe que ela fica girando ali. Então, o mesmo processo que ela fez, né, negativo ali na primeira ingestão, aí você vai fazer de novo, ela vai gerar esse processo negativo de novo. E aí você nunca vai conseguir remover essa substância do corpo. E aí termina que você está perdendo tempo aí treinando. Só que assim, o consumo inteligente de álcool não atrapalha, não. Então, final de semana bebe, outro não, controla a quantidade. Eu não sou contra a bebida, não, certo? Mas, se quer alcançar o objetivo, sabe que a bebida ela gera uma retenção, né? Uma retenção hídrica. Dá uma diminuída no período que você estiver buscando o objetivo. Vamos supor aí que em 90 dias, para de beber 90 dias, depois que alcançou o objetivo, deu uma melhorada, aí coloca ela no final de semana, cada 15 dias, 8 dias, certo? E aí ela vai ser muito mais bem-vinda no seu corpo. Mas a gente já sabe dos efeitos do álcool, que não é só isso em relação à hipertrofia, tem outras coisas também. E agora eu vou querer que você imagine, que todos vocês aqui pensem, né, naquele momento, né, de você estar vestindo a roupa que você gosta, chegar fim de ano agora, você comprar aquela roupa bonita, estilosa que você sempre quis comprar, e você ir na loja e não ter que comprar a roupa que dá em você, a roupa que você quer comprar, porque você decidiu que vai comprar aquela roupa e aquela roupa ela vai dar em você, certo? Imagine aí, né? Carnaval chegando aí, que não vai ter, e você poder tirar a camisa, se você quer, gosta de tirar a camisa, se você botar uma roupa mais ousada, né? Botar uma camiseta e você se sentir bem com isso. Imagine você viajando com sua esposa, seu esposo, e você poder colocar aquele biquíni que você tanto quis, que você colocar aquela sunga que você quis, ir para a piscina tranquilamente, porque você está bem consigo mesmo. Independente do que as pessoas vão falar, você está bem com você mesmo. E muitas das vezes, muitas pessoas elas deixam de fazer essas coisas porque ela está infeliz com o seu corpo, certo? Então, muitas pessoas elas deixam de ver o corpo que ela talvez nem viu que ela poderia ter por conta de, né, não encarar um processo de treinamento, não encarar um processo de alimentação saudável. Talvez a sua criação, talvez o seu, né, a sua crença sobre alimentação e rotina faça você não ter esse resultado. Mas se você conseguir incorporar dia após dia, pouco a pouco, uma rotina de alimentação, uma rotina de treino, passo a passo, devagarinho, você consegue ter sim melhoras substanciais no seu corpo. Rogério colocou aqui, os primeiros 15 dias são os mais cruéis. É sim, os primeiros 15 dias, os primeiros 10 dias são os mais cruéis, que a gente começa ali, né, a sentir, a gente eliminar aquelas coisas que a gente gosta de comer, aí colocar treinamento na nossa rotina, sentir dor, cansaço, e você, né, acordar com o corpo todo dolorido. Então, são essas coisas que eu peço que você pense agora, em você olhar no espelho e gostar do que está vendo, né? Você tirar a roupa, olhar no espelho e falar, poxa, meu corpo mudou realmente, caramba, nunca imaginei que meu corpo ia, nem sabia que existia esse corpo aqui embaixo dessa capa de gordura.
Que massa, estou muito feliz. Imagine você em 2022 entrando com os dois pés em 2022, começar 2022 com o pé direito, você, né, alcançar esse objetivo de, né, ter o corpo mais seco, mais bonito. Não dizendo que ser mais seco, mais bonito seja o corpo ideal, mas se você está buscando aí diminuir a pança, diminuir a barriga, melhorar seu tônus muscular, né, ganhar perna, glúteo, qualquer músculo que seja, você consegue fazer isso colocando todos esses pontos aqui, né, alocados em um processo, em um arcabouço de treinamento que você consiga, né, manter todo esse processo de evolução constante. Isso com acompanhamento certo, você consegue acompanhar isso, tá? Eu falei muitas coisas até agora e eu queria passar aqui mais tempo falando, mas se eu fosse falar aqui de tantas coisas que eu posso falar para vocês colocar em prática e ter o resultado, eu ia passar aqui um mês. Por conta disso, eu queria mostrar a vocês aqui o que eu posso desenvolver junto com vocês, certo? Que eu posso pegar na mão de cada um de vocês aqui e ajudar vocês a ter os melhores resultados que vocês estão buscando, que você talvez nunca tiveram, certo? Então, eu estou disposto aqui a colocar a cada um para evoluir constantemente durante todo o processo que vocês podem iniciar junto comigo. E nesse momento, eu convido a cada um de vocês que queiram dar um passo a mais, que queiram evoluir, que queiram ter resultados melhores, a dar um passo a mais. E esse passo a mais é a minha consultoria online. Nessa consultoria, eu vou pegar na mão de cada um de vocês e vou levar vocês a terem um resultado que vocês talvez nunca pensaram que poderia ter, certo? Colocando todas as estratégias que eu aprendi durante todo esse tempo, tanto no esporte quanto nos meus estudos e minhas práticas, certo? Colocando o passo a passo que você deve seguir para, de fato, você mudar o seu corpo. Você já está cansado de ter o corpo que você tem aí há 1 ano, 2 anos, né? 3 anos, quiçá. Faz, entra na academia, muda, mas volta a estacar zero de novo. Então, eu vou ajudar você a ter a mentalidade correta para que você fique minando a sua autoconfiança. Porque quando você entra no processo e você desiste, quando você entra no processo e você não consegue evoluir, você vai machucando a sua autoconfiança e você não percebe. Vai chegar ao ponto de você não acreditar mais em você. E aí jogar tudo para cima. Certo? Então, a minha consultoria, eu vou falar um pouco aqui agora do que você vai ter nela, no que vai fazer de fato você mudar todo o seu resultado, certo? Então, nela você terá um acompanhamento online comigo, então você vai ter acesso a mim, você vai ter acesso a tirar dúvidas constantemente. Qualquer dúvida que você tiver, você vai ter como chegar até mim e perguntar, né, como é que está o treino, se falasse, né, sua alimentação, né, colocar dúvidas lá do que você pode comer ou não. Você vai ter acesso integral a mim, certo? Para responder as suas dúvidas e para tirar todas, né, as coisas que você pode estar fazendo de errado e te ajudar todo passo a passo nesse caminho. Você vai ter acesso a um aplicativo e nesse aplicativo você vai ter exercícios, vídeos explicativos de cada exercício que você vai fazer no seu treino. Então, todo treino que você for fazer, você vai ter lá explicadinho o exercício que você vai fazer. Então, isso você vai tirar a sua dúvida que você pode ter na academia, vai diminuir aí de você ficar indo atrás de professor para saber qual exercício, como é o exercício. Então, você vai ter lá no aplicativo a explicação de cada um exercício, passo a passo, de como você tem que fazer, certo? Então, você vai olhar lá o seu treino, é um exercício, agachamento, você vai ver lá como é que você tem que fazer o agachamento certinho, da forma correta, certo? Você vai ter também um treino individualizado para você. A maioria das vezes você treina com um treino ou de um amigo, ou treino de outra pessoa, ou treino de internet. Esse treino não vai fazer você ter um resultado interessante, porque às vezes você tem uma limitação que esse treino não vai estar de acordo com o seu perfil e de acordo com a sua individualidade. Então, o treino, você vai ter um treino específico para você. Se você tem dor em alguma região, esse treino vai ser adequado para isso. Se você tem alguma limitação, esse treino vai ser adequado para isso também, certo? E isso que vai fazer toda a mudança no seu jogo, que vai fazer toda a mudança no seu processo de evolução, que é você ter o casal perfeito, o treino de acordo com você, com cada um de vocês, certo? Análise de exercício. Então, você vai ter a minha análise de exercício também, certo? Então, você vai ter aí eu analisando cada vida seu. Eu vou pedir, eu
vou pedir para você mandar vídeos constantemente dos seus treinos, de como você está executando cada exercício, para eu avaliar e, diante daquela análise, eu falar para você o que é que tem que fazer, o que é que está errado, o que está certo. Se tiver certo, tudo bem. Se estiver errado, você já vai corrigir, certo? E tem um bônus agora, que é a melhor parte. O bônus, interessante. Você se inscrevendo até amanhã à meia-noite, tá? O bônus que você vai ter é 2 encontros ao vivo comigo a cada mês, certo? Na verdade, você vai ter um plano trimestral. Nesse plano trimestral, você vai ter encontro comigo a cada 2 meses ou a cada 15 dias, 2 vezes no mês. Então, um plano de 90 dias, você vai ter aí 6 encontros comigo, tá? Durante cada mês, 2 a cada 15 dias, certo? E o mais importante agora, eu deixei para o final, que é mais 3 meses de consultoria entrando no programa até amanhã às meia-noite. Então, você já tem o plano trimestral, tá? 90 dias, mais 90 dias de bônus para você ter aí um processo, um acompanhamento individualizado por, né, 180 dias, certo? Dobrado. Só que esse bônus funciona até amanhã às meia-noite, certo? Então, se você já tem aí interesse em adquirir esses 2 bônus que eu falei aqui agora, você vai ter acesso a um canal de Telegram, inclusive, onde eu vou estar colocando também sacadas diárias, colocando estratégias que eu uso na minha prática, que vai fazer também você ter um resultado muito mais acelerado, certo? Então, coisas que eu coloco na minha rotina, que geralmente eu não coloco na rotina de alunos, mas eu vou estar colocando lá sacadas que, se você tiver disposição, tiver determinação para colocar em prática, você pode colocar em prática e melhorar os seus resultados também. Então, você vai ter 3 bônus. Acesso ao canal de Telegram, vai ter 2 encontros comigo ao vivo, né, a cada mês, e vai ter mais 3 meses de consultoria comigo, além dos 3 meses que você já vai adquirir no plano trimestral, certo? Então, vamos chegando aqui. Após falar esses bônus, tudo que você vai ter de entregável, que eu vou te entregar, você tem 3 opções. Deixa eu te falar aqui. Celular. Rapidinho, deixa eu só olhar aqui. Então, o plano trimestral ele vai custar apenas... Você pode parcelar esse valor em R$ 39,70, 10 vezes sem juros, tá? Em apenas 10 vezes sem juros, de R$ 39,70, certo? Esse é o preço que você vai pagar pela consultoria de 3 meses, com os bônus que eu falei até amanhã, meia-noite. Passou de meia-noite, não tem mais os bônus. Passou de meia-noite, você só vai ter acesso à consultoria, certo? 397 é o valor, você pagando 10 vezes sem juros. Você está pagando aí R$ 1,32 por dia para adquirir todo esse acompanhamento, todo esse processo que eu vou estar junto com você, pegando na sua mão, apertando a sua mente, para você ter os melhores resultados que você possa ter. Então, você já vai começar 2022 com o pé direito, certo? Com o pé direito, sem colocar defeito, para você estar podendo ter acesso agora, tá? E lembrando, o bônus ele vai funcionar até amanhã às meia-noite, certo? Passou de meia-noite, você só vai ter o programa trimestral, a consultoria trimestral. Até meia-noite de amanhã, eu vou falar aqui para quem possa não tá aqui na live no momento, saiu agora. Até amanhã meia-noite você vai ter o bônus, além da consultoria de 3 meses, 90 dias, você vai ter o bônus de 2 encontros ao vivo comigo a cada 2 meses, certo? Vai ter acesso ao Telegram, onde eu vou estar colocando sacadas diárias de alimentação, treino, coisas que eu coloco na minha prática, na minha rotina, para você colocar na sua rotina e poder ter também os melhores resultados. E mais 3 meses de consultoria online, certo? Então, até amanhã, você terá acesso a esses bônus. Depois de meia-noite, aí
você já vai pagar somente a consultoria, certo? Entrando na consultoria hoje, quando iniciamos o projeto já amanhã. Você vai mandar para mim, né, algumas perguntas que eu vou te fazer, tá? Você já vai se cadastrar no aplicativo. Lá no aplicativo vai ter uma anamnese onde você vai responder. E nessa anamnese você já vai colocar lá tudo que eu preciso, né? Eu vou te fazer algumas perguntas também, para a partir daí eu montar todo o programa de treinamento específico para o seu objetivo. Então, se você precisa diminuir o percentual de gordura para definir o corpo, você vai ter um processo de treino específico para isso. Se você precisa ganhar massa muscular para ter um aspecto definido no corpo, você vai ter que fazer um processo de ganho de massa muscular, tá? Mas eu preciso de algumas informações. Então, tendo o acesso ao aplicativo, você já vai conseguir me dar essas informações que eu preciso, certo? Link de pagamento no chat. Você tem duas formas de poder fazer, três formas: Pix, boleto ou cartão de crédito. Cartão de crédito 10 vezes sem juros, ou pode parcelar quantas vezes você quiser, mas acima de 10 vezes já entra juros. E no Pix, cartão de crédito ou boleto. Meu agradecimento a todos que participaram. Muito obrigado a todos. Então, as inscrições estarão abertas até sexta-feira. Sexta-feira, as inscrições se encerram. E aí, quem entrou, vida, até sexta-feira, certo? Então, agradeço a todos que participaram, que ficaram aqui até o final. Te espero do outro lado. Vamos entrar em 2022 aí com o pé direito, mudando todo esse resultado, tá o dia do basta, o dia do chega, e vamos ter os melhores resultados aí que 2022 nos espera, certo? Então, pode contar comigo e até a próxima. Acompanhe esse vídeo aí, no depoimento. Eu sempre fui muito observadora, né? Sempre treinei sozinha. Treinar com personal até então, para mim, era uma questão de luxo, sabe? E aí veio 2021. E eu senti a necessidade de treinar como profissional, porque eu estava extremamente insatisfeita com o meu corpo. E aí, Felipe, ele sempre me chamou a atenção, primeiro por quê? Eu sempre vi Felipe muito focado no aluno, sabe? Eu não via Felipe disperso, eu não conseguia enxergar Felipe se distraindo, pegando o celular, nada disso. Eu sempre vi Felipe ali, ó, dando a aula dele e focado no aluno dele. Então, assim, esse é o tipo de profissional que me chama a atenção. E o tipo de profissional também motivador. Felipe é extremamente motivador. Sabe? Se você está doendo, ou se você está dizendo que não vai conseguir, ele vai e coloca para você conseguir. Então, isso para mim foi sensacional. Meu intuito é treinar com o Felipe para ficar apenas 3 meses. 3 meses. E a gente está junto aí há 11 meses, né? Os resultados que eu alcancei no meu físico são resultados, como o próprio Felipe fala, resultados da vida inteira. E não resultados para o verão, né? A gente conseguiu mudar o meu físico com muito treino. Eu segui uma alimentação certinha, mas treino pesado. E ele tá ali com você todos os dias. E assim, gente, treinar com o Felipe tá valendo muito a pena. Primeiro porque Felipe não é o tipo de profissional acomodado. Felipe está se atualizando, Felipe está buscando inovação, Felipe ele tá quebrando paradigmas, né? E principalmente Felipe, ele busca a sua melhora todos os dias. Se você acha pena treinar com um profissional, sabe, que vai mudar a sua vida, sabe, te ensinar a treinar, porque hoje eu sei, se eu parar de treinar, Felipe, eu vou treinar sozinha perfeitamente, porque o Felipe me preparou para isso. Ele me ensinou a treinar. E hoje eu posso dizer, hoje eu estou com o Felipe, um luxo, porque eu quero, porque eu gosto. Então, Lipe, obrigada por tudo. Você mudou minha vida, literalmente. Você mudou minha forma de pensar. Você mudou a minha forma de treinar. E eu tenho muito agradecimento a te fazer, tá certo? Então, esse foi o depoimento de uma aluna muito satisfeita com o trabalho, com o processo. Ela teve um resultado muito interessante. Ela não acreditava mais que o corpo dela poderia mudar. Ela teve um resultado absurdo. Ganhou muita massa muscular, diminuiu o percentual de gordura absurdo. Ela saiu de um percentual de gordura de 24% para 17%. Certo? Então, é o que eu falo em relação a manter a massa muscular, ganhar massa muscular e diminuir o percentual de gordura. Então, parece que é difícil, mas não é fácil. Mas é simples você realizar esse processo também. Então, você precisa de uma orientação, você precisa de um acompanhamento específico, estratégico, para que
você consiga preservar o bem mais valioso que o seu corpo tem, que é o músculo. Então, se você perde massa muscular, você termina aqui, tem uma dificuldade muito grande de retornar o ganho dessa massa muscular. Então, você consegue, né, perder gordura, você pode perder massa muscular, mas o processo de ganho de gordura é muito mais fácil do que você ganhar músculo. Então, se você tem, né, um objetivo de ganhar massa muscular, se você tem um objetivo de emagrecer, definir o corpo, você precisa fazer isso da forma certa. Se você fizer da forma errada, você vai estar aí perdendo músculo e o pior, não vai estar emagrecendo, não vai estar perdendo peso, certo? Então, deixo aqui esse depoimento para mostrar que é possível você conseguir também, né? Vamos comigo, eu te espero do outro lado. Eu estou aqui para pegar na sua mão e fazer você ter os melhores resultados. E ter o resultado que você talvez achou que nunca poderia ter, certo? Até a próxima. Estou te aguardando. Tchau, tchau.